Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Olá, hoje nós vamos estudar o capítulo 5 do Evangelho de São João, que nos diz assim: cura de um paralítico. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Nestes pórticos jazia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos, que esperavam o movimento da água. Pois de tempos em tempos, um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: Queres ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado, e os judeus diziam ao homem curado: É sábado, não te é permitido carregar o teu leito. Respondeu-lhe ele: Aquele que me curou disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? O que havia sido curado, porém, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado da multidão que estava naquele lugar. Mais tarde, Jesus o achou no templo e lhe disse: Eis que ficaste são, já não peques, para não te acontecer coisa pior. Aquele homem foi então contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por esse motivo, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia esses milagres no dia de sábado. Mas ele lhes disse: Meu Pai continua agindo até agora, e eu ajo também. Por esta razão, os judeus, com o maior ardor, procuravam tirar-lhe a vida, porque não somente violava o repouso do sábado, mas afirmava ainda que Deus era seu Pai
e se fazia igual a Deus. Jesus tomou a palavra e disse-lhes: em verdade vos digo, o Filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só faz o que vê fazer o Pai, e tudo o que o Pai faz, falo também semelhantemente o Filho. Pois o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que fiqueis admirados. Com efeito, como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá vida, assim também o Filho dá vida a quem ele quer. Assim também, o Pai não julga ninguém, mas entregou todo o julgamento ao Filho. Desse modo, todos honrarão o Filho, bem como honraram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não incorre condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, vem a hora, e já está aí, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho o ter a vida em si mesmo. E lhe conferiu o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros sairão deles ao som da sua voz. As que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. De mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Julgo como ouço, e o meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu der testemunho de mim mesmo, não é digno de fé o meu testemunho. Há outro que dá testemunho de mim, e sei que é digno de fé o testemunho que dá de mim. Vós enviastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Não invoco, porém, o testemunho de homem algum. Digo-vos essas coisas a fim de que sejais salvos. João era uma lâmpada que arde e ilumina. Vós, porém, só por uma hora quisestes alegrar-vos com a sua luz. Mas tenho maior testemunho do que a de João, porque as obras de meu Pai me deu para executar. Essas mesmas obras que faço testemunham a meu respeito que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo deu testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face. E não tendes a sua palavra permanentemente em vós, pois não credes naquele que ele enviou. Vós perscrutais as Escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim. E vós não quereis vir a mim para que tenhais a vida. Não espero a minha glória dos homens, mas sei que não tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome de meu Pai, mas não me recebeis. Se vier outro em seu próprio nome, havereis de recebê-lo. Como podeis crer vós
que recebeis a glória um dos outros, e não buscais a glória que é só de Deus. Não julgueis que vos hei de acusar diante do Pai. Há quem vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Pois se cresces em Moisés, certamente crerias também em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas, se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis nas minhas palavras? E vamos para as promessas, ordem e princípio eterno. Como promessa, eu coloquei assim aqui no meu caderno. Com efeito, como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá vida, assim também o Filho dá vida a quem ele quer. É uma promessa de Deus para nós, que ele nos dá a vida eterna. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Então, quem ouve as palavras de Jesus e crê naquele que o enviou, que é o Pai, não incorre, tem a vida eterna e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, vem a hora, e já está aí, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Os mortos pelo pecado viverão pela graça de Deus. Então, todos aqueles que ouvirem a voz do Senhor, mesmo que estejam mortos pelo pecado, mas eles têm a graça de Deus para que eles possam se agarrar e voltar para o Senhor. E o Senhor o receberá e dará a vida eterna para eles também. Uma ordem que o Senhor nos dá é: Jesus ordenou-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. E hoje o Senhor nos dá esta ordem também: levanta-te, toma o seu leito e anda. Caminha, busque a palavra, busque as coisas do alto, busque as coisas de Deus. Não fique parado, não fique olhando para o tempo, mas busque as coisas de Deus. Mais tarde, Jesus o achou no templo e lhe disse: eis que ficaste são, já não peques para não te acontecer coisa pior. E essa ordem de Jesus é uma continuação da promessa acima, porque aqueles que estão mortos pelo pecado recebem a vida pela graça de Deus, porque Jesus perdoa os seus pecados e dá a vida eterna para eles. Mas essas pessoas, nós não podemos olhar para trás, voltar para o pecado que estávamos antes de Jesus nos dar a vida. Nós temos que continuar para que coisa pior não nos aconteça, para que as coisas ruins não nos aconteçam. Temos que olhar para Jesus, buscar as coisas do alto, buscar a palavra de Deus e seguir em frente. Então Jesus dá essa ordem para o paralítico: eis que ficaste são, já não peques, para não te acontecer coisa pior, e dá a nós essa mesma ordem. Ficou são? Está curado? Segue em frente. Busque a palavra de Deus, busque as coisas de Deus, busque as coisas do alto. Um princípio eterno. Meu Pai continua agindo até agora e eu ajo também. Outro princípio eterno. O Pai não julga ninguém, mas entregou todo o julgamento ao Filho. Desse modo, todos honrarão o Filho, bem como honraram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, devemos honrar Jesus Cristo e o Pai. Igualmente, quem vê o Filho, vê o Pai. E honramos como Deus e Senhor nosso. Pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho o ter a vida em si mesmo,
e lhe conferiu o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Outro, vós prescrutais as Escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Pois bem, são elas mesmo que dão testemunho de mim. Então, a palavra de Deus é que dá testemunho de Jesus Cristo. Encontramos tudo o que precisamos na palavra de Deus. Então, Jesus Cristo, a quem os dois testamentos se referem, o antigo com sua esperança, o novo como seu modelo, ambos como seu centro. Como aplicar essa palavra em nossa vida? Então, buscando sempre a palavra de Deus para compreender o que o Pai tem a nos dizer através dos ensinamentos de Jesus Cristo. Assim como o paralítico, junto ao tanque de Betesda, precisava que alguém o ajudasse para ficar curado, nós também dependemos dos milagres de Jesus Cristo para que nossa alma se liberte da dor, do sofrimento e do pecado. Mas lembrando que, como aplicar, é pessoal, você coloca, eu escrevi aqui o meu, você coloca o seu aí como o Senhor te inspirar, como a palavra te inspirar. Então você reza e coloca aí como você vai aplicar na sua vida essa palavra. E a mensagem é a mesma coisa. Como mensagem eu coloquei assim: nesse capítulo temos o sinal no tanque de Betesda e sua conclusão com a cura do paralítico e o discurso sobre Jesus como fonte da vida. Jesus torna-se humano, o Salvador da humanidade, e anuncia o seu amor e o presente de vida eterna para o mundo inteiro. As histórias de fé e os milagres feitos por Jesus são partes valiosas dos ensinamentos bíblicos que nos mostram o poder, a força e a misericórdia daquele que deu sua vida por cada um de nós. Por isso, Senhor, nós queremos te louvar e bendizer o vosso santo nome. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por todas as maravilhas que o Senhor realiza no meio de nós. O Senhor nos cura, salva e liberta. Por isso, só nos resta render-te graças. Agradecer ao Senhor por todas as coisas que o Senhor realiza. Da mesma forma que o Senhor curou o paralítico, olhou para aquele paralítico ali, que estava ali naquele tanque há 38 anos, sofrendo, e não tinha ninguém que pudesse levá-lo até aquelas águas quando o anjo a movimentava para ser curado, e o Senhor curou. Assim também o Senhor nos cura, nos salva e liberta. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor realiza em nós grandes coisas e nós só temos que agradecer. Então eu quero aqui neste momento expressar a minha gratidão a Ti, Jesus. Gratidão, meu Senhor, pelo Teu amor, por cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.